Meus irmãos, nós temos estudado juntos às quartas-feiras um importante documento da nossa confessionalidade reformada, uma das 3 formas da unidade, que é o Catecismo de Heidelberg. E as perguntas de hoje vão nos entregar 2 lições. Nós vamos, assim, também dividir a exposição cristãos, porque estamos em Cristo, porque compartilhamos da sua unção. Então, se estamos nele e compartilhamos da sua unção, devemos viver também como profetas, reis e sacerdotes. Esse é o cerne, meus irmãos, do que nós vamos ver no estudo desse 12º domingo, no Catecismo de Heidelberg. Nós estamos estudando um bloco maior, que vai do domingo 5 ao domingo 33. Neste bloco maior, nós estamos estudando a nossa salvação. Dentro desse bloco, nós estamos vendo um estudo bem específico sobre o credo, e o credo vai tratar a respeito da segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, e especificamente estamos lidando com as perguntas 31 e 32. Ao passo que eu convido você a ler um texto bíblico agora, que vai ter tudo a ver com o que nós acabamos de falar a respeito das 2 lições de nosso encontro desta noite. Esse texto se encontra na primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículos 9 e 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. O texto diz assim. Vamos ler todos juntos, irmãos, a uma só voz? 1 Pedro 2, 9 e 10, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia,
mas agora alcançastes misericórdia. Note para que preste atenção no versículo 9. Vocês são o quê? Raça eleita. Depois, sacerdócio. Opa, tem a ver com o que a gente está falando, não tem? Sacerdote, rei, uma raça eleita para ser o quê? Sacerdócio real. E a questão profética, logo depois, a fim de proclamardes. Nós somos o quê? Em Cristo, reis, profetas e sacerdotes. Reis, profetas e sacerdotes. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Ó Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, alimento para a nossa alma. O nosso pedido, ó Deus, é que mais uma vez o Senhor nos abençoe, quer pela leitura desse texto que ilustra a lição dessas duas perguntas deste importante documento, quer, ó Deus, por todos os demais que vamos ler essa noite, que sejamos, ó Deus, ricamente abençoados por Ti, Senhor, para que possamos melhor servi-lo e para a glória do Teu nome nós pedimos assim em Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, esses versículos que nós acabamos de ler, de alguma forma, capturam a ideia de que nós somos um povo escolhido por Deus, chamados para sermos sacerdotes, para sermos reis e encarregados de proclamarmos a mensagem do Evangelho. Isso tudo capitaneados pelo verdadeiro rei, profeta e sacerdote. Nós só temos condições de ocupar esse tríplice ofício porque estamos em Cristo. E Ele é o verdadeiro rei, profeta e sacerdote. Mas porque estamos nele, recebemos também da sua unção, podemos cumprir essas coisas. Ora, meus irmãos, essa passagem que acabamos de ler reflete justamente a ideia de que devemos encarar com muita importância essa unção e chamado que recebemos da parte do nosso Deus. Então, estamos estudando essas perguntas do Catecismo de Heidelberg, especificamente as perguntas 31 e 32, as quais nós vamos analisar a partir de agora. E eu vou ler essas perguntas para você e peço que você atentamente escute e pedagogicamente, obviamente, nós vamos aqui dividir as partes da resposta para que possamos compreender tudo adequadamente, tá bom? Olha como é a primeira pergunta. Pergunta de número 31. O nome Cristo significa ungido. Por que Jesus tem também este nome? Então, ele tem um nome, que é Jesus, e ele tem também o nome Cristo, que significa ungido. Aí os autores, lá no Palatinado, querendo ensinar especialmente a juventude, trouxeram essa pergunta. E o Espírito Santo traz essa pergunta para a gente hoje. Por que Jesus tem também o nome Cristo ungido? Olha a sua resposta. Porque ele foi ordenado por Deus, Pai, e ungido com o Espírito Santo, para ser nosso supremo profeta e mestre, nosso único sumo sacerdote e nosso eterno rei. Como profeta, ele nos revelou plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. Como sumo sacerdote, ele nos resgatou pelo seu único sacrifício de seu corpo e continuamente intercede por nós junto ao Pai. Como rei, ele nos governa por sua palavra e espírito e nos protege e guarda na salvação que ele conquistou para nós. De forma que quando a gente pega essa pergunta, essa resposta, nós temos uma lição. Que lição é essa? Primeira parte que nós compartilhamos com vocês. Jesus é chamado de Cristo porque ele foi ordenado pelo Pai e ungido pelo Espírito para fazer o quê? Ser o profeta que revela o plano de Deus para a nossa salvação. Ser o sacerdote que nos resgata pelo seu sacrifício e intercede por nós. E, em terceiro lugar, rei que governa e protege o seu povo. Vamos ver isso aqui? Essas três ideias divididas, irmãos. Inicialmente, Jesus também é chamado de Cristo. E nós já mencionamos que esse nome composto não está aí sem razão. Ele é Jesus pelo fato de ser o nosso Salvador. E ele é Cristo
porque ele é ungido por Deus para realizar esse ofício tríplice. Para realizar esse ofício tríplice. Veja, inicialmente, irmão, eu queria que você passeasse pela sua Bíblia, vendo o que a Bíblia fala a respeito dele ser o nosso supremo profeta e mestre. E para isso eu convido você, por bondade, a abrir lá em Mateus 17, versículo 5. Abra sua Bíblia, por favor, Mateus 17, 5. O texto diz assim: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e aqui é aquele texto que nós bem conhecemos, do batismo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um texto precioso de implicações trinitárias grandiosas. É um texto que você vê as três pessoas da Trindade ali, nitidamente no texto. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. Veja como ele é o nosso supremo profeta e mestre. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho meu prazer, em quem eu me comprazo. A ele ouvi. A quem é que nós devemos ouvir? Quem é o profeta? Este evangelho aqui, como o pastor tem pregado aqui ao longo dos últimos anos, pastor, já tem mais ou menos, né? Normalmente é isso mesmo, Mateus é um evangelho longo para a exposição. Nós vemos lá o Senhor Jesus sendo este profeta, inclusive consertando os erros. Quando ele falava lá, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, ele não estava dizendo assim, olha, o Antigo Testamento diz assim, eu vim trazer uma coisa nova. Não, ele estava corrigindo. Ele, como o profeta por excelência, e mais do que isso, como a própria profecia, né? Ele preenche todas as coisas. Ele veio para corrigir a falha daqueles falsos religiosos, falsos líderes. A ele ouvi, diz o Senhor. Então ele é o profeta a quem nós devemos ouvir. Muito bem. Ele também é o único sumo sacerdote. E dentre os vários textos que certamente vão chancelar essa verdade diante de nós, eu convido você a prestar atenção apenas em um, que se encontra em Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Abra sua Bíblia, por favor, Hebreus 2, 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia. Então, ele, irmãos, é, para usar a linguagem aqui do escritor aos Hebreus, fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Os sacerdotes do Antigo Testamento só podiam entrar na presença de Deus uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, depois de uma série de purificações rituais. É Cristo rompeu o Santo dos Santos. Aliás, nós vemos o que acontece na sua morte, quando o véu é rasgado de cima a baixo, mostrando que em Cristo nós temos acesso a Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. É por isso que esse mesmo escritor vai dizer que nós podemos nos achegar à presença de Deus confiadamente para buscar socorro em ocasião oportuna, como em uma reunião de oração, por exemplo. É o que estamos fazendo aqui. Então, ele é o nosso sumo sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Então, já vimos aqui profeta, mestre, sumo sacerdote. E vejamos a terceira ideia aqui, irmãos, que é a ideia de Cristo ser o nosso rei. Aqui nós vamos precisar desenvolver mais um pouco. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo número 4. Apocalipse capítulo 4, irmãos, é um texto precioso, onde nós encontramos aqui a narrativa da coroação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos céus. Você recorda bem que essa revelação foi dada a João quando ele estava
cativo na ilha de Patmos, o último apóstolo vivo àquela ocasião, e ele é concitado por um anjo e começa a ter a revelação do Apocalipse, que é um livro tão precioso e importante de ser estudado, que pela graça de Deus essa igreja já estudou com o pastor. Grande maioria das igrejas por aí não expõe Apocalipse, tá, irmão? No máximo para no capítulo 3, na carta às igrejas. No máximo. Quanto mais expor o livro todo. Né? Graças a Deus vocês já tiveram essa dádiva. E aqui nós temos, irmãos, nesse capítulo 4, portanto, essa coroação. Leia comigo, por favor, acompanhe a leitura que vou proceder. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis, armado no céu, um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. Irmão, nós não vamos ter condição de tratar as cores, as pedras, isso tudo, a gente não vai poder fazer agora. É difícil passar por esse texto e não poder fazer isso, mas os detalhes que nos são importantes, tá? Alguém é sentado no trono, e é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante ao aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também, no meio do trono e à volta do trono, há 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando estes seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber glória e honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criados. Aqui a gente está vendo essa cena lá no céu, que João está sendo convidado, e uma cena gloriosa, onde está ali a igreja está presente, figurada no que foi lido aqui, né? A criação toda presente também, baseada naqueles elementos, os exércitos dos céus, todo mundo presente, vendo ali o que é que está acontecendo. E o que está acontecendo é algo muito sério. E como nós temos uma noção maior disso aqui no capítulo 5, por favor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem o céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Quem é que está chorando? João, o apóstolo João. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus
enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Até aqui a visão é a seguinte: João está chorando, não tem ninguém digno. João está vendo o que, irmãos? Um cordeiro. O que é que o anjo está vendo? O leão. Interessante essa perspectiva diferente. O leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que foi lá e tomou o livro, porque a ideia é essa, né? Tem autoridade, a ideia de tomou o livro daquele que estava sentado no trono, Deus Pai. Cristo vai lá e toma o livro, e aí acontece um monte de coisa no céu. E quando tomou o livro, versículo 8, os quatro seres viventes, os 24 e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste de reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o quê, irmãos? Dá uma olhada aqui, por favor. O poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, conforme a gente canta aqui muito, né? E os quatro seres viventes responderam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. O que é que aconteceu aqui? Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu, subiu aos céus. Subiu aos céus e acabou de participar ali, conforme nós acabamos de ler esse texto, da sua cerimônia de coroação. Ele está sendo coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nos céus. É por isso que ele está falando aqui, eterno Rei. Ele é aquele que teve autoridade, o único que teve autoridade de tomar o livro das mãos daquele que estava sentado no trono. Ou seja, a partir daquele momento, e aqui o livro de todo selado por 7 selos, vocês lembram bem dos selos, né? Do número 7 em Apocalipse, né? Ele toma o livro e, à medida que ele vai desatando os selos, ele vai expressando quem está desatando os selos. Cristo o Rei, esse Rei aqui. Isso mostra o governo dele na história. Ele está governando toda a história. Primeira coisa que ele faz, você lembra o que é? Abriu o primeiro selo e saiu o quê? Um cavaleiro branco, vitorioso e para vencer. Esse primeiro cavaleiro é o quê? O Evangelho. Ninguém pode barrar o Evangelho. E os outros selos, o resto do desenrolado governo de Cristo na história. Então veja como é precioso isso aqui. Ele é, irmãos, o nosso Rei. Profeta, sacerdote e rei. O rei que vai reinar? Não, o rei que está reinando, governando a história. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, que depois Cristo vai, por assim dizer, devolver toda a autoridade ao Pai, até que tenha colocado todos os seus inimigos, todos, no estrado dos seus pés, debaixo dos seus pés ali. Isso vai ocorrer plenamente na consumação. Então, ele é o nosso Rei. Okay? Muito bem. Então, uma vez que a gente viu isso aqui, meus irmãos, o Catecismo vai nos dizer que, entendendo que Cristo é nosso profeta e Rei e sacerdote, ele faz algumas coisas por nós, e eu gostaria de destacar essas coisas. Como profeta, ele nos revela plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. Se nós lembrarmos do que diz o Evangelho de João, irmãos, Cristo diz assim, lá no capítulo 12, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que eu devo anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, as coisas que eu digo exatamente como o Pai me mandou dizer.
Então, ele é o profeta, ele anuncia, ele diz, olha, importa que você nasça de novo, ele que anuncia a mensagem do Senhor, a mensagem de salvação, a mensagem do reino. Ele faz isso. Como nosso rei, ele anuncia essa mensagem para nós. Nós só estamos sentados aqui como crentes, filhos de Deus, porque ouvimos o evangelho que, como profeta, melhor dizendo, falei rei, irmãos, como profeta foi anunciado para cada um de nós. Como sumo sacerdote, irmãos, o Catecismo de Heidelberg nos diz que ele nos resgatou pelo seu sacrifício. Ele, ao mesmo tempo que, irmãos, é o sacerdote, é a própria oferta. Aquele texto que nós bem conhecemos de Isaías 53, que nos diz assim, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele é o sacerdote, ele também é o próprio sacrifício, é o verdadeiro sumo sacerdote, que, além desta obra, de morrer por nós e intermediar nossa relação com Deus, sendo nosso mediador, ele também, irmãos, intercede. Um texto que eu fiquei pensando em casa, um texto que mostrasse claramente essa intercessão de Cristo por nós, está lá em 1 João. A gente conhece muito bem esse texto, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Advogado junto ao Pai. E ele é propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então, Cristo intercede por nós, é o nosso intercessor, o nosso advogado, aquele que cuida de nós. E por fim, irmãos, como rei, ele governa todas as coisas pela sua palavra e pelo seu Espírito. Nós acabamos de ler Apocalipse. Se continuássemos a ler ali o livro de Apocalipse, nós íamos ver esse Cristo que reina, desatando os selos e governando a história conforme os seus propósitos eternos. E é essa fase que nós estamos vivendo, a fase da história, a fase do governo de Cristo sobre todas as coisas. Então, que bênção é poder descansar no fato de que o nosso Salvador é rei, comanda a história e faz tudo de acordo com os seus propósitos. Está em glória e voltará glorioso para buscar a sua igreja. Louvado e bendito, pois, seja o nome do Senhor. E esse rei nos protege, nos guarda pela salvação que ele mesmo conseguiu para nós, vai nos dizer o catecismo. Olha só que coisa linda que Jesus disse para a gente, irmãos. Evangelho de João, capítulo 10, dos versículos 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. É a doutrina da perseverança dos santos. Não somos nós que, pela nossa força, perseveramos na presença de Deus. Não, Ele está dizendo, eu conheço, amo as minhas ovelhas, eu as guardo, eu as protejo, ninguém pode tirar as minhas ovelhas das minhas mãos. Aquilo que é meu, diz o nosso bendito Redentor, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De forma que nós vimos até aqui, irmãos, que Jesus é chamado Cristo porque ele foi ordenado pelo Pai e ungido pelo Espírito para ser o nosso profeta, que revela o seu plano de salvação, sacerdote que nos resgata pelo seu sacrifício e intercede por nós, e rei que governa e protege. Tudo bem, agora que eu sei que Cristo é tudo isso, nosso rei, profeta e sacerdote, foi ungido pelo Espírito, né, e ordenado pelo Pai, e ele é chamado Cristo justamente por isso, e eu que sou chamado cristão? Quais são as implicações disso? Então o catecismo vai dizer que, a semelhança disso, irmãos, nós também temos uma razão para sermos chamados cristãos. E a pergunta 32 diz assim textualmente, eu vou ler para você, peço que você preste atenção. Por que você é chamado cristão? Pergunta 32.
Resposta 32. Porque pela fé sou membro de Cristo. A resposta. Pela fé sou membro de Cristo. E por isso também sou ungido para ser profeta, sacerdote e rei. Como profeta, eu confesso o nome dele. Como sacerdote, ofereço a minha vida a ele como sacrifício vivo de gratidão. E como rei, combato nessa vida o pecado e o diabo, de livre consciência, e depois na vida eterna vou reinar com ele sobre todas as criaturas. Então, irmãos, me permita então fazer aquela exposição da ideia aqui desse texto, mais uma vez. É bem parecida com o que a gente desenvolveu com relação a Cristo, só que agora com relação a nós, e veja como isso é importante para você. Nós somos chamados cristãos porque estamos em Cristo. Uma vez que estamos em Cristo, compartilhamos dessa unção que nós acabamos de ver. Cristo ungido, cristão ungido também. Se estamos nele, também somos ungidos. E podemos, então, assim viver como profetas confessando o Filho, sacerdotes oferecendo a nossa vida em gratidão e reis combatendo o pecado e o diabo até que venhamos a reinar com Jesus na consumação. Vamos rapidamente ver isso aqui, irmãos. O texto principal dessa segunda parte está em João 15, de 1 a 5. Abra, por favor, a sua Bíblia nesse texto. Porque pela fé sou membro de Cristo. E eu ficava pensando, poxa, qual é o texto melhor para espelhar essa realidade, até que eu lembrei desse texto, onde o nosso bendito Redentor diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você está em Cristo, videira verdadeira, você é ramo de Cristo, e porque você está nele, você compartilha da sua unção. Você estando nele, você pode ocupar essa tríplice função que ele ocupa com maestria e perfeição, vivendo como rei, profeta e sacerdote, como nós somos chamados a viver à luz do texto da carta de Pedro que nós lemos à guisa de introdução desse estudo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E é por isso que o escritor do Catecismo vai dizer que nós também somos ungidos. O apóstolo Paulo vai reforçar essa verdade. Na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e nos ungiu é Deus. Nós somos ungidos com o quê, irmãos? Com o Espírito Santo que habita em nós. Habita em cada crente. Ser profeta, ser sacerdote, ser rei. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é tudo isso, mas tem uma função. É porque às vezes a gente vai falando das coisas que nós somos, presbítero Paulo, e parece assim que a gente é, né? Simplesmente por ser, né? Não, não é simplesmente por ser. Você é tudo isso aqui. Olha que coisa linda. Eu sou raça eleita, pastor. É mesmo, meu irmão. Eu sou sacerdócio real, sacerdote e rei. Olha que coisa linda. Mas é profeta também, sabe por quê? Porque você só é raça eleita e sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa
luz. Você compreende, meu irmão? Como profeta, confesso. Eu sou profeta também, não sou? Minha função, segundo o catecismo, confessar o nome de Jesus. E confessar por escritor aqui do catecismo, não é simplesmente você confessar para você, tá? É você professar, falar de Cristo, anunciar Cristo. Então, como profeta eu faço isso. Como sacerdote, ofereço minha vida como sacrifício vivo. Eu lembro aqui de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, né? Nosso culto racional, a sua vida é a sua oferta. Ofereço a minha vida como sacrifício vivo. E como rei, o catecismo diz que a gente faz duas coisas: combate o pecado e o diabo de livre consciência. E também vou reinar com ele sobre todas as coisas lá na consumação. Na verdade, textualmente é dito: e depois, na vida eterna, vou reinar com ele sobre todas as criaturas. E eu fiquei aqui, na hora de estudar essa última porção, irmãos, já caminhando para o final, teremos só as aplicações rápidas aqui. Essa expressão aqui, combato nessa vida, a ideia de como rei, combato nessa vida o pecado e o diabo de livre consciência. Eu fui pesquisar o que era essa livre consciência, lá no catecismo em alemão, né, na língua original onde foi escrito, porque surgiu dúvida. O que é essa livre consciência? Combate o pecado de livre consciência. Von freien Willen. Eu não sei falar alemão, mas é o máximo que eu posso chegar aqui, é isso, viu, pastor? Von freien Willen. E o que é que isso significa, essa livre consciência? A liberdade moral e espiritual que eu e você temos para lutar contra o nosso pecado. Como assim, pastor? Explique isso aí para mim. Em outras palavras, meus irmãos, essa livre consciência significa que não somos forçados ou coagidos a lutar contra o nosso pecado e contra o diabo, mas nós fazemos isso por escolha própria, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, quem serve a Cristo, já foi alvejado pelo Espírito Santo, vai lutar contra o seu pecado, escolhendo fazer isso. Há uma deliberação, há uma tomada de decisão, há um impulso próprio para fazer aquilo, uma firme resolução, para usar a linguagem aqui do Jonathan Edwards, né? Uma firme resolução. Então, essa expressão destaca a importância disso, irmãos. De sorte que nós concluímos dizendo que os 3 ofícios de Cristo, que nós estudamos muito no seminário, não é? Os colegas que estão aqui, que já fizeram cristologia, os ofícios de profeta, sacerdote e rei, são importantíssimos para a nossa vida cristã. Como profeta, Cristo revela a sua vontade ao seu povo. Como sacerdote, ele oferece sacrifício, intercede por nós. E como rei, ele governa e protege a sua igreja. Cada um desses 3 ofícios é extremamente necessário para a nossa salvação e para a nossa vida cristã como um todo. Como profeta, Cristo nos ensina a verdade sobre Deus, sobre o caminho da salvação. Como sacerdote, ele oferece a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados e intercede por nós diante do Pai. E como rei, ele nos protege do poder do pecado e governa todas as coisas, inclusive a sua igreja. Então, esses 3 ofícios estão eminentemente relacionados. Não tem como afastar nenhum deles da pessoa de Cristo e nem da vida do cristão. Como profeta, nos ensina a verdade. Como sacerdote, nos salva dessa verdade. Vê como isso reflete, inclusive, a estrutura do próprio catecismo. Mostra a nossa miséria, nosso estado de miséria. E depois fala sobre a nossa preciosa salvação que temos nele. E como rei, ele nos governa e guia para a vida eterna. Aplicações que tinha prometido. Primeira delas, como profetas, irmãos, nós devemos compreender e estudar a palavra de Deus com outras pessoas, a fim de cumprir a nossa função profética. Então, compreende a palavra para compartilhar a palavra. Você não pode falar que é profeta se você não compartilha a palavra de Deus. Você não está cumprindo a sua função de profeta em Cristo se você não compartilha a palavra de Deus com as outras pessoas. Isso vai incluir, obviamente, evangelismo, isso vai incluir ensino,
E ainda vai incluir, meus irmãos, encorajamento para que outros cresçam em seu relacionamento com Cristo. Ensino, evangelismo e também encorajamento. Profetas. Segundo lugar, como sacerdotes, nós devemos nos esforçar para viver uma vida de gratidão a Deus, de devoção, por assim dizer, aquilo que o catecismo vai chamar de sacrifício vivo. Apresentar a sua vida como um sacrifício vivo. Isso vai incluir o quê, meu irmão? Na prática mesmo. Como é que eu faço isso, pastor? Na prática. Uma vida de oração. Uma vida de adoração. Uma vida de serviço a Deus, aos seus irmãos e ao próximo em amor. Buscando refletir, meu irmão, a santidade de Cristo em sua vida. Serviço abnegado ao sumo sacerdote Jesus Cristo, nosso bendito Redentor. Então, sacerdote. Terceiro lugar, como rei. O que eu devo fazer como rei, pastor? Buscar ativamente o reino de Deus na sua vida. E também nesse mundo caído, vivendo aqui justamente para isso, para resistir ao pecado, para resistir ao diabo. É isso que o catecismo pede para a gente fazer como reis: resistir ao pecado, resistir ao diabo, propagar, irmãos, a mensagem do reino, guiados por Cristo e pelo seu Espírito. Por último, irmãos, nós temos aqui ainda as questões relacionadas ao que somos como cristãos. Confessando a fé, como cristãos, devemos ser ousados e corajosos em confessar nossa fé em Jesus Cristo, porque é isso que somos chamados para fazer como reis, profetas e sacerdotes. Então você tem que, irmão, testemunho pessoal, encorajamento, faça isso e você vai estar cumprindo a sua função de profeta. Ofereça a sua vida em serviço a Deus, faça isso e você vai estar cumprindo a função de sacerdote. Busque a santificação, sirva os outros em amor. Lute contra o pecado, contra o diabo, faça isso e você vai estar cumprindo o seu ofício real em Cristo Jesus. Busque orientação no Espírito Santo e, irmão, se una aos outros crentes em oração e ação para promover o reino de Deus. Passei ali uns 10 minutinhos, mas chegamos ao fim e que Deus aplique, irmãos, essas verdades preciosíssimas da sua palavra a cada um dos nossos corações. Amém.